que é que A Chegada, Harry Potter e ET o Extraterrestre têm em comum? Ficou curioso? Então se inscreva no canal, dê like e assista esse vídeo até o final e descubra. Olá galera, aqui é Gabriel Drucker do canal Cosmos, um canal que fala sobre diferentes assuntos como HQs, filmes, séries, games, ciência, história, entre muitos outros. Bem, semana passada, domingo às 7 da noite, saiu um vídeo novo, como de costume. Daquela vez sobre o Charlie Chaplin, inaugurando o quadro Mestres das Câmeras. O vídeo fez sucesso, então aqui estou eu para fazer um vídeo na mesma linha, mas desta vez sobre escritores, com o quadro Mestres das Palavras, começando pelo mestre da ficção científica, H.G. Wells. Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Herbert George Wells nasceu na vila de Bromley, na Inglaterra, em 1866, país no qual, desde 1760 a 1840, tinha acontecido uma das maiores revoluções industriais da história. Era filho de um pequeno comerciante numa família pobre, e por isso teve que trabalhar desde muito cedo. Mas era muito inteligente e conseguiu um posto como professor assistente e aluno em 1883, com 17 anos, e mais tarde uma bolsa para estudar com o grande cientista Thomas Huxley. Reconheceu o sobrenome? Ele era avô do escritor de Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. Wells, sendo inteligente, tendo acesso a todo esse conhecimento e já tendo escrito alguns textos científicos muito bons, começou sua carreira na escrita de romances. Esse foi o seu primeiro e mais brilhante período como escritor. Esses livros faziam o melhor uso de conhecimento científico, conhecimento jornalístico, especulação filosófica e imaginação. Começou a abordar temas como a invisibilidade no livro O Homem Invisível, de 1897. Criando um conceito que hoje para nós parece familiar e até saturado de tanto que já foi usado em filmes, séries, quadrinhos, livros, etc. Mas que naquela época era inédito e que nunca foi feito depois tão bem quanto naquela época. Wells também levou a viagem no tempo, assunto esse que já tinha sido tratado antes, para um outro nível ao pensar em uma máquina do tempo. Isso no livro A Máquina do Tempo, de 1895. E claro, abordou a invasão alienígena naquele que talvez tenha sido seu mais célebre livro, A Guerra dos Mundos, de 1897. Que já havia sido abordado antes, eram apenas encontros alienígenas, com esses seres extraterrestres sendo apenas observadores filosóficos, como no livro Mitocôndrias, do Voltaire. Como no livro Micrómegas, do Voltaire. Micrômegas. Isso aconteceu, por exemplo, no livro Micrômegas, do pensador iluminista Voltaire, de 1752. A ideia desses seres serem tão ou até mais evoluídos que nós e quererem disputar espaço no universo, isso era novo. E todos esses livros são verdadeiras obras-primas, aulas da escrita. As descrições são completas, mas não excessivas. A história não é nem muito longa, nem muito curta. O ritmo sabe quando acelerar e quando desacelerar. Os personagens são cativantes e a trama ainda conta com várias reviravoltas ao longo dela, principalmente no final. E claro, H.G. Wells fez uso de todo o seu conhecimento científico para explicar todos esses conceitos da ficção científica. Ele consegue fazer você acreditar que cientificamente possível invisibilidade, invasão alienígena e viagem no tempo seriam possíveis. E olha que essas eram as previsões mais ambiciosas
dentre todos os autores de ficção científica da época, como o famoso Júlio Verne. A cereja do bolo é quando ele ainda traz discussões filosóficas abordando esses temas. Abordando coisas como a guerra nuclear, a educação, o poder do Estado, a ética da manipulação dos animais. E não pense que tudo isso será abordado de forma chata. Suas obras ainda são vistas em todos os lugares, através de filmes, séries, livros, games, etc. Às vezes adaptações indiretas, usando apenas os conceitos, como às vezes diretas, adaptando diretamente a história, como no filme A Máquina do Tempo, ou na adaptação para a rádio feita pelo diretor de cinema Orson Welles, do Cidadão Kane, por exemplo. E foi com esse período de clássicos que ele, tão jovem, enriqueceu muito cedo e pôde usar seu dinheiro para melhorar o mundo. Viajou pelo mundo, discutiu com todo tipo de gente, fez ativismo pela sua ideologia, que era o socialismo. Ele chegou até a se candidatar para o Partido Socialista em uma das eleições, mas perdeu. E não pense que seus livros serão uma propaganda socialista, não. Segundo seu e de outros livros de memórias sobre ele, ele teve vários casamentos, sempre com mulheres distintas uma das outras. Era muito extrovertido, porque sabia falar muito bem em público e era cheio de energia. Acreditava, como o escritor de terror Edgar Allan Poe antes dele, que os contos e romances deviam seguir como uma flecha, precisa e rápida. E que quanto mais focos narrativos, menos criatividade. Assim, os seus livros nunca perdem o rumo da história. Mesmo como, por exemplo, na metade de A Guerra dos Mundos, o narrador passa a contar as aventuras do seu irmão, a história continua cativante, você não perde a atenção, porque é o mesmo foco narrativo. E os próprios conhecimentos científicos e filosóficos que eu citei antes aparecem somente quando necessário, sendo colocados de forma precisa. Suas obras têm um vínculo emocional com a época, assim não se tornam só pesquisas frias, com ele se tornando chamado escritor de gabinete. Mesmo com essa conexão com a época, ainda são atuais. Wells também foi membro da Sociedade Fabiana, uma sociedade da Inglaterra que defendia que nós devíamos se afastar de ideais utópicos e seguir acreditando no progresso das instituições que já temos na nossa sociedade. Ele morreu em 1946, em Londres, pouco depois da Segunda Guerra Mundial terminar. Infelizmente, muitas obras do H.G. Wells continuam inéditas no Brasil, mas dá para encontrar sim bastante coisa facilmente, como os já citados O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo em ótimas edições recentes. Então, leia! Gostou do vídeo? Dê o like para eu saber, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo e apoiar muito o canal. É grátis e rápido. E conhece algum amigo seu que estaria interessado no vídeo? Manda pra ele. E comente quais que são os seus livros e filmes favoritos de ficção científica. Eu, por exemplo, gosto muito no ramo dos filmes do já citado A Chegada e também da série Blade Runner, e nos livros principalmente do H.G. Wells que falei. E principalmente de A Guerra dos Mundos. Te vejo no próximo domingo às 7 da noite, como sempre. Então, por hoje é só e tchau!